Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali, venho mais uma vez compartilhar com vocês o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para edificar a sua vida. Hoje a nossa palavra está em Joel 2, versículo 12. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende de todo o mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. No versículo 21, ele fala: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Amém? Joel, ele era um profeta levantado pelo Senhor para chamar o povo ao arrependimento. E naquele momento, ele está mostrando o que estava acontecendo ali. Israel aqui, ele está aqui em um contexto pós-exílio. Eles já tinham saído do exílio, eles já tinham reconstruído o muro e eles estavam reunidos ali como povo do Senhor. Mas era um povo religioso, era um povo que não cumpria mais as leis do Senhor. Eles não cumpriam mais assim de todo o coração, mas tão somente através da religiosidade. Era um povo religioso. Mas Deus, como um bom pai que disciplina o filho que ama, ele levanta Joel para chamar os seus filhos ao arrependimento. E naquela época havia uma grande tribulação sobre a nação. Os gafanhotos haviam passado e destruído toda a plantação. Os gafanhotos, eles tinham vindo como bando. Primeiro passou o cortador, passou o peregrino, passou o devastador, passou o devorador. E a praga, ela acabou com toda a vide, ela acabou com a figueira, ela acabou com as árvores do campo, a romanceira, a palmeira, a macieira, tudo foi destruído. Não tinha mais trigo, não tinha mais vinho, o azeite estava em falta. E em consequência de tudo isso, as ofertas de manjares e de libação, elas também foram eliminadas. Porque quando a economia do país é afetada, isso também vai refletir no culto a Deus. Porque desta maneira o povo já não trazia mais ofertas. Então o serviço do Senhor foi afetado. E Joel, ele também estava preocupado com isso. Mas entendam, a dureza do coração daquele povo era tão grande que eles estavam insensíveis à voz do Senhor. Eles se tornaram indiferentes ao pecado. E Joel os exorta a abandonar a sua complacência, a admitir os seus pecados, antes que fosse tarde demais. Então Joel, ele faz um clamor aos ministros do Senhor.
ele decreta um jejum santo, né? Ele convoca uma assembleia solene, uma assembleia sagrada. Ele clama ao Senhor. Ele fala para o povo: clamai ao Senhor. Em algumas versões fala assim: uivai, que significa gemer, clamar em voz alta. Então Joel estava dizendo aos sacerdotes: vocês têm que clamar a Deus, vocês precisam clamar a Deus. Tudo isso que está acontecendo vem da parte do Senhor. Mas vocês precisam se dirigir a Ele. Ele é um Deus misericordioso, rico em perdão. Né? E nesse primeiro momento, Ele vai e convoca os ministros do Senhor, os sacerdotes do Senhor. Mas num segundo momento, Ele convoca todo o povo. Ele convoca os anciãos, Ele convoca os jovens, as crianças, as mulheres recém-casadas. Ele convoca todos, ele faz essa convocação geral. Ele fala: toquem a trombeta em Sião, né? Jejuem. Deus, ele ouvirá um coração verdadeiro. Porque só Deus podia mudar aquela situação. E ele fala assim: coloca panos, cinge os teus lombos com panos de saco, né? Se humilhe, confesse os seus pecados a Deus. E nesta manhã, eu quero fazer essa mesma convocação a você. Eu não sei qual foi o gafanhoto que passou pelas suas plantações, pela sua vida. Não sei se foi o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. O que eu posso te dizer é que se você se voltar para Deus, ele vai mudar essa situação. Olha o que ele fala para nós aqui. No Joel 2, a partir do 12, ele fala assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto. Ele fala: rasgai o vosso coração, né? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade. E ele fala assim: olha, toque a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclame uma assembleia solene, né? Congregai, santificai a congregação. O Senhor, ele está nos chamando a esse tempo de santificação. Ele fala assim: voltem-se para mim de todo o coração. Então, essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã, para que você se volte para Deus. Olha o que ele nos promete. A partir do momento que você se prostra em humilhação diante dele, ele fala para nós assim: olha, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temas, a árvore vai dar o seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Ele fala assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida. Ele fará descer sobre você a chuva serôdia, chuva temporã. Ele fala assim: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Você vai comer abundantemente, você vai se fartar. A partir do momento que você começa a louvar a Deus, ele fala: louvareis o nome do Senhor. Né? Ele fala assim: o meu povo jamais será envergonhado. Pode ser que nesse momento você esteja passando por um momento de vergonha, mas o Senhor fala assim: eu vou trazer restituição sobre a sua vida. Entendam, aqui Joel, ele estava falando daquela época, mas ao mesmo tempo ele também teve uma visão sobre o juízo, o dia do juízo. E ele falou que esse dia seria um dia de trevas, um dia de escuridão. Se ali, naquela situação, já estava difícil, então imagine como que vai ser o dia do juízo. Só que se você já fez essa aliança com Deus Pai, você não precisa nem temer esse dia. Porque para você esse dia vai ser o dia que você vai subir com o Senhor Jesus. Você não vai passar por essa escuridão. Ele está dizendo para você assim: olha, nesse dia eu vou enxugar dos teus olhos toda a tua lágrima. Mas entendo que ali na cruz,
O Senhor, Ele deu a própria vida para que nós tivéssemos vida. Ele, quando Ele foi ali naquela cruz, ele deu o próprio sangue dele. Então, nesta manhã, você não precisa mais temer, você não precisa mais ficar atemorizado por esses dias tão difíceis. São dias de luto, são dias de morte. O anjo da morte está passando, mas você precisa se voltar para o Senhor. Ele fala assim, orem, poupa o teu povo, Senhor. Sabe, o Senhor disse para nós que a nossa casa seria chamada casa de oração. Deus preparou um lugar para nós entregarmos o nosso incenso para Ele pelas manhãs. E aqui Ele está falando assim, orem, jejuem, entra num tempo de arrependimento, de santificação. Ele faz essa convocação para nós. E depois Ele vai trazer restituição. Então, nessa manhã, eu clamo assim que você aceite essa palavra, que você aceite essa convocação de entrar nesse período de jejum, de oração, de santificação. Amém? Eu vou orar por você agora, tá bom? Deus Pai Todo-Poderoso, eu coloco cada vida que está ouvindo esse devocional e eu clamo que o Teu Espírito Santo nos ajude a entrar nesse período de oração, de jejum, de clamor, de santificação. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que nós nos voltemos para Ti, que nosso coração se converta verdadeiramente ao Seu coração, ó Pai. E depois o Senhor está dizendo para nós assim, vocês vão se regozijar, vocês vão passar por um período de alegria, vocês vão ser restituídos e nós cremos na Tua restituição, Senhor. E eu clamo nesta manhã, restitui aos Teus filhos, Pai, restitui aos Teus filhinhos, em nome de Jesus, Pai. Tudo que o gafanhoto, cortador, migrador, devorador, destruidor roubou, eu clamo que o Senhor venha trazer restituição, em nome de Jesus. Amém? Depois você pode ir ali novamente no livro de Joel, são só 3 capítulos, meditar na palavra de Deus, conversar com Deus e extrair mais riquezas que tem aqui nesse texto. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.